Estamos de volta com o programa Seu Médico, Seu Amigo. Lembrando que o nosso entrevistado é o Dr. Alex Cury e o nosso tema é doença inflamatória intestinal. E lembrando que você pode ligar e deixar o seu questionamento pelo 3515-8145. Doutor, em que parte do intestino ocorrem essas doenças inflamatórias intestinais? Mas vamos traçar um paralelo entre as duas patologias. A doença de Crohn, ela pode acometer mais frequentemente a parte final do intestino delgado e todo o intestino grosso e, em alguns casos, a região perianal, em volta ao ânus. A retocolite ulcerativa, ela acomete somente o intestino grosso, ela não acomete o intestino fino. Então, essa é a principal diferença entre as duas doenças. O intestino grosso é a parte final do nosso intestino. Exatamente. Certo? Então é nessa parte aí que ela se desenvolve. Nos últimos 1,5 metro de intestino, que ele tem uma morfologia distinta. Qual a diferença entre eles, basicamente? A diferença é que o intestino delgado, a função dele é de absorver os alimentos, os nutrientes, né? E do intestino grosso é de absorver água, preferencialmente, e alguns sais minerais, e formarem o bolo fecal. Doutor, na retocolite ulcerativa, pode ocorrer uma dilatação importante do intestino grosso, no caso dessa patologia? Na retocolite ulcerativa, uma das situações graves da doença, nós definimos como megacólon tóxico, é uma inflamação generalizada de todo o intestino grosso. Ele paralisa, ele entra em inércia, fica paralisado por esse processo de inflamação e infecção grave, que é um risco iminente de morte. Então, nesses pacientes, a cirurgia de urgência e emergência ela é imperativa. Faça o quê? Retira-se todo o intestino grosso de uma forma emergencial, para salvar o paciente. E como que fica nesse caso? A pessoa consegue viver normalmente sem essa parte do intestino que é tão importante? Aliás, todas são importantes, mas no caso que ela tem a absorção das águas, de alguns sais, e é responsável por formação do bolo fecal. Como que fica no caso esse paciente que tem que ser retirado toda essa parte do intestino? Fátima, uma excelente pergunta. Nesses pacientes, há um prejuízo inicial em que o organismo ele estava preparado para trabalhar de uma forma. Ele estava acostumado a ter o intestino grosso para reabsorver a quantidade de água ou alguns sais minerais. Porém, nós somos uma máquina em que o nosso organismo ele tenta compensar os nossos prejuízos. Então, ele vai achar um equilíbrio com o passar dos anos. Não é uma coisa que acontece em um dia e uma semana. Às vezes demora 6 meses, 1 ano, 2 anos, para o intestino delgado começar a assumir essa função em que era executada pelo intestino grosso. Mas não plenamente. Igual ao intestino grosso, não vai ter mais a mesma função. Certo. Nessa retocolite ulcerativa, uma vez que ela se dá, na sua grande maior parte, no intestino grosso, por exemplo, o mau funcionamento, onde a gente sabe que as pessoas, por exemplo, que têm doença inflamatória intestinal, ou um outro tipo de patologia no intestino, esse bolo fecal, quando ele não tem um trânsito normal, com o tempo, essas fezes elas começam a liberar toxinas no nosso organismo. Com o passar do tempo, podem se formar pólipos devido a essa grande quantidade de fezes que vai ficando acumulada e essa liberação de toxina constante no organismo, doutor? Na doença inflamatória intestinal, a própria inflamação crônica, em que nosso organismo está tentando reparar frequentemente a mucosa, que é a camada interna, a pele que recobre o intestino, nós chamamos ela de mucosa. Ela é que é a parte mais afetada. Então, essa tentativa de regeneração intermitente, constante, ela predispõe a alterações na célula.
essas alterações podem levar à formação de lesões polipóides. Certo. A pessoa que tem essa patologia tem maior chance, por exemplo, de desenvolver um câncer de intestino nessa parte do intestino grosso ou em todo o intestino? Aí eu vou traçar novamente um paralelo entre as duas doenças. A retocolite ulcerativa, como acomete só o intestino grosso, ela é sabido que se uma pessoa tem a doença e em 10 anos ela não trata, ela não cuida, a doença não é controlada, os estudos demonstram que a chance dela desenvolver um câncer do intestino grosso é praticamente 100%. Então, esse ponto é muito importante que as pessoas tenham isso de orientação. Porém, o intestino, a doença de Crohn, ela já não evolui da mesma forma. Ela é uma doença com características de inflamação mais severas, ela pode causar fístulas, abscessos na cavidade abdominal, que são bolas de pus, ela pode causar mais complicações para a pessoa no decorrer da vida dela, mas a incidência, a chance dela desenvolver câncer é menor do que na retocolite ulcerativa. Então a doença de Crohn, ela acomete todo o intestino, porém ela pode desenvolver o câncer do intestino fino, que é raro, mas pode também. A doença de Crohn, por exemplo, em pessoas negras e brancas, a incidência é igual para ambas? Não, a incidência na raça negra é menor do que na raça branca. Existe algum estudo que diz por quê ou ainda não existe? Não se traçou um paralelo. Acredita-se que por fatores ambientais, pode ter envolvidos fatores genéticos, alguma proteína, alguma enzima em que as pessoas da raça negra têm como protetora que levam a essa proteção à doença. Doutor, essa doença ela pode ser manifestada fora do intestino? Pode. Eu já tive pacientes em que ela apresentou uma lesão na pele, a gente chama de pioderma gangrenoso, é uma lesão infecciosa na pele, e ela estava sendo tratada por uma colega dermatologista por um período e não melhorava, até que essa colega me encaminhou e a manifestação inicial dela foi na perna, não foi no intestino. E nós fomos fazer a investigação do intestino, ela desenvolvia uma doença no intestino. E nós começamos o tratamento da doença do intestino, que era uma doença bem leve, com uma manifestação intestinal bem sutil, e ela passou a melhorar da infecção da pele. Então, ela pode desenvolver várias manifestações extracolônicas, extraintestinal, então quer dizer, fora do intestino. Certo, então essa pessoa, por exemplo, ela não tinha nenhum quadro por exemplo, de alteração intestinal, de diarreia ou alguma outra manifestação? Não, o hábito intestinal dela era um pouquinho mais frequente, mas nada que a chamasse tanta atenção. Doutor, é hereditário? Ela tem fatores hereditários. Então, na família, quem tem um histórico que teve uma pessoa que teve doença inflamatória, ela tem que ficar mais alerta, porque ela pode desenvolver ou pode passar para os seus descendentes. Certo. E a questão genética? A alteração genética é discutida hoje, por quê? O fator hereditário, ele é um fator que está envolvido na alteração genética, mas a pessoa ela pode, em algum momento, desenvolver uma alteração genética e passar a desenvolver esse problema também. Certo. Lembrando que nós estamos conversando com o Dr. Alex Cury. O nosso tema é doença inflamatória intestinal. E lembrando que você pode ligar e deixar o seu questionamento pelo 3555-8145. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Não saia daí que nós vamos e voltamos já já.